Paz seja com todos, que o Senhor nos abençoe neste dia, amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma história que eu me lembrei, que é baseado em Malaquias 3:3. Então eu gostaria de ler antes de contar a história, amém? Em Malaquias 3:3 a palavra do Senhor fala assim: Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. De fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Amém? E eu me lembrei de uma história de uma mulher, que ela foi até um refinador. Ela queria saber como que era o processo do refinamento, da purificação do ouro e da prata. Amém? E eu gostaria de compartilhar com vocês. Então aquela mulher, ela foi até este homem e ela começou a observar. Ela observava que ele mantinha um pedaço de prata sobre o fogo e ele deixava ali e ficava aquecendo. Aí o especialista explicou para esta mulher que a prata, ela tinha que ficar no meio do fogo, onde as chamas elas eram mais quentes, para queimar as impurezas. E aí essa mulher, ela se lembrou desse versículo e ela se lembrou do começo do versículo que fala Malaquias 3:3, e ele se assentará. E aí ela perguntou para ele se ele tinha que ficar sentado em frente ao fogo o tempo todo, para que a prata ela fosse refinada. E o homem respondeu que sim, ele tinha que ficar ali de olho, e mais do que sentado, ele tinha que ficar de olho, ele tinha que ficar atento para que aquele fogo não destruísse aquele pedaço de prata, mas pelo contrário, né, fosse purificado, e então ele tinha que ficar ali sentadinho e de olho. Aí a mulher, ela ficou em silêncio durante um tempo, e aí ela perguntou para ele, né? E como que você sabe quando está pronta a prata, quando ela está completamente refinada, purificada? E aí ele deu um sorriso e ele falou assim: olha, para mim é muito fácil essa resposta. Aí ele respondeu assim para ela: quando eu vejo a minha imagem nela. E eu fiquei lembrando dessa ilustração e desse versículo, que o Senhor, ele faz isso conosco. Ele nos funde também, ele nos purifica no fogo, e é no fogo alto mesmo. São muitas as lutas, muitas as batalhas, onde que nós realmente falamos: nossa, eu tô no meio do fogo, eu tô no meio de uma batalha muito grande. E aqui é muito interessante, porque o versículo ele fala assim: ele se assentará. Então ele está conosco. Assim como este ourives, ele tem que ficar sentado em frente àquela prata, em frente àquele metal, o tempo todo olhando. E o Senhor está o tempo todo de olho em nós, está o tempo todo conosco. Por mais que muitas vezes a gente tem que aprender muitas coisas, meus irmãos. Nós temos que aprender. E muitas vezes a gente aprende no fogo mesmo, a gente aprende na batalha mesmo, a gente aprende ali no dia a dia. Mas o Senhor está conosco o tempo todo, o Senhor está conosco. E aí quando que vai terminar? A gente muitas vezes pergunta: mas quando que vai terminar tudo isso? Né? Porque tá muito difícil quando o Senhor vê a imagem dele em nós. E quando que isso acontece? Quando que isso acontece? Nós precisamos querer esta imagem, querer ser essa imagem do Senhor, querer ser essa imagem do Todo-Poderoso. E para que nós possamos realmente ser aprovados no fogo. Nós estamos passando por momentos tão difíceis, onde o Senhor tem nos provado. Ele tem nos provado no fogo, mas Ele nunca nos desampara. Ele está conosco o tempo todo. Ele está olhando por nós e Ele está vendo se Ele já consegue ver a imagem. E eu queria deixar isso para você hoje. O Senhor está vendo o que quando Ele olha para você? Quando Ele olha para você, o que Ele vê? Será que Ele já consegue ver a imagem dEle ou ainda não? Porque se ainda não, irmãos, nós vamos continuar neste fogo. Mas se o Senhor já consegue ver em nós a imagem dEle, eu creio que em nome de Jesus, assim como diz o final desse versículo, o Senhor, Ele não muda e Ele não desampara.
Ele está o tempo todo conosco. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia e toda a sua família. Amém?